Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. E parece que a briga do Campeonato Brasileiro vai se desenrolando para um final rubro-negro. O Flamengo ganhou do Bragantino, o Palmeiras empatou contra o Fluminense em São Paulo. O Flamengo abriu uma distância bem considerável para as últimas 3 rodadas e parece que a taça se encaminha para o lado do Flamengo. Vamos falar um pouquinho dos jogos, mas antes eu peço que você curta, comente, compartilhe os vídeos do canal se você for inscrito. Se não for inscrito, caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está fazendo aqui? Se inscreve, assina o sininho das notificações e vem fazer parte da nossa família, beleza? Bom, ontem, vamos começar um pouquinho com o jogo do Flamengo, depois a gente fala do Palmeiras. Com o jogo do Flamengo, a gente teve um sonoro 3-0. Sonoro 3-0 com uma participação e uma baita de uma atuação do melhor jogador do campeonato, que é o Arrascaeta. O Flamengo jogou bem contra o Bragantino, o Flamengo foi dono das ações do jogo, o Flamengo procurou ter o controle do jogo em todos os momentos no primeiro tempo. Teve uma grande defesa do Cleiton numa cabeçada do Varela. O Flamengo tentava, o Flamengo procurava. Não sentiu falta do Pedro, pelo menos no jogo de ontem. O Jorginho foi muito bem depois de ter passado o período ausente, né? O Bruno Henrique também foi muito bem. E o nome do jogo foi o Arrascaeta. No segundo tempo tem um recuo que o Rossi faz uma boa defesa. O Danilo acabaria fazendo um gol contra. E depois disso tudo se desenrola para o Flamengo conseguir sair com a vitória, né? Tem uma saída errada de bola do Bragantino que o Jorginho recebe. E ele já recebe tocando pro Arrascaeta. O Arrascaeta finta o Bruno Henrique, tira o Bruno Henrique pra merda, literalmente. O Bruno Henrique não, perdão, Pedro Henrique. Tira o Pedro Henrique pra merda, literalmente. E bate no canto, no contrapé do Cleiton. Não tem o que fazer. 1-0 Flamengo. Um golaço do Arrasca. O Maracanã explode, dá aquela destravada no Flamengo que já estava jogando bem, já estava sendo protagonista no jogo. O que faltava era realmente a questão da finalização entrar. Com isso as coisas vão bem. Tem o segundo lance, que é o lance do Cebolinha, que já vinha muito bem no jogo. Ele recebe a bola, vai para cima, cruza, ela pega no braço do Hurtado, pênalti pro Flamengo. Pênalti esse que o Jorginho somente desloca o Cleiton. 2-0 Flamengo. Muito bem, o Flamengo continuava dono das ações do jogo. Para finalizar, o Arrascaeta lança o Bruno Henrique nas costas da zaga, né, no famoso no costado da zaga. O Bruno Henrique recebe e fuzila o Cleiton. 3-0 para o Flamengo. E assim, até cabia mais tamanha superioridade do Flamengo. Foi muito bem. Antes de falar um pouco dos destaques individuais, eu vou falar um pouco do jogo em si, tá? O Flamengo, vou deixar as estatísticas aqui. Eram esperados 2,26 gols para o Flamengo. O Bragantino 0,33. O Flamengo tem um domínio de bola de 58%. E isso com a bola no campo de ataque, tá? Ela variando, flutuando no campo de ataque. O Bragantino com 43, 42% de posse de bola. São 23 finalizações do Flamengo com 9 no gol. O Bragantino chuta 5 e só uma no gol do Rossi. Só uma. O Flamengo cria 3 grandes chances, além dos gols. E o Bragantino não criou nada. O Bragantino simplesmente foi para se defender e não conseguiu muito sucesso nisso. O Flamengo ainda teve 4 escanteios, o Bragantino teve 6. Foi um jogo que o Flamengo foi protagonista desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto. Não me lembrou em nada o Flamengo das últimas ocasiões. O Flamengo que enfrentou o Bahia, o Flamengo que enfrentou o Fortaleza, o Flamengo que enfrentou o Sport, por exemplo, que por mais que meteu um 5, teve dificuldades contra o Sport antes das 2 expulsões. Esse Flamengo ele já começou o jogo sabendo o que queria, conseguindo demonstrar o que ele queria através da bola no chão. O Bragantino até que demorou para ser vazado nesse jogo. O Felipe Luiz vai bem, abriu uma distância, daqui a pouco eu vou falar a respeito, abriu uma distância para o Palmeiras. E com isso ele pode até ir para o jogo contra o Atlético Mineiro no meio da próxima semana, tranquilo, pensando na vantagem que ele tem agora, que é de 4 pontos. Porque ele pode simplesmente jogar esse jogo fora. Se ele quiser botar o Sub-11 para jogar contra o Atlético, ele vai colocar. Porque se o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder esse jogo, o Flamengo ainda tem vantagem para o Palmeiras mediante a 2 possíveis rodadas aí. Agora com relação ao Arrasca, cara.
Que jogador. Esse é craque de bola aqui no Brasil. Um jogadoraço. É disparado o melhor jogador do campeonato. Ele faz a engrenagem do Flamengo andar. Ele faz o Flamengo funcionar, seja por gol, seja por assistência, seja no comando de ataque do Flamengo, seja no funcionamento de jogo. O Flamengo ele tem que se moldar inteiro quando o Arrascaeta não joga. Quando o Arrascaeta joga é outra coisa, o sistema muda, o modus operandi de jogo do Flamengo muda em torno do Arrascaeta. O Arrascaeta faz o sistema também andar para o Flamengo não ficar dependente só do Arrascaeta. E ele simplesmente é o melhor jogador que nós temos hoje no Brasil. Ele faz um campeonato espetacular. De cabo a rabo, o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato brasileiro. Falar um pouquinho também do Everton Cebolinha, que pra mim é o nome do ataque. Ele tem que jogar a final da Libertadores contra o Palmeiras. A gente vai ter de um lado o Carrascal, de outro o Bruno Henrique, recuado a Arrascaeta, sobra uma vaga. Não dá para colocar o Bruno Henrique nessa vaga, também não dá nem para cogitar o Lino. Tem um caminhão de distância hoje entre o Lino e o Everton Cebolinha. O Cebola é menos jogador com a bola no pé do que o Lino. Só que o Cebola tá tentando, o Cebola tá arriscando, o Cebola tá com confiança, ele tá indo muito bem, tá conseguindo destravar os jogos pro Flamengo, oferecendo um desafogo também. Vejo hoje ele, com toda certeza e com todas as palavras no momento, à frente do Samulinho. Mas por muito. Por muito. Bom, finalizamos o Flamengo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras, que empatou com o Fluminense em 0-0 no Allianz Parque. E assim, foi um jogo bem estranho, porque o Palmeiras está esfarelando, e ele está esfarelando não só fisicamente, mas mentalmente, animicamente. E isso meio que me assusta, porque o Palmeiras do Abel é um time muito mental, é um time de força mental, e tá faltando exatamente isso, e falta isso na linha de chegada. O Palmeiras está passando por essa oscilação exatamente quando ele não poderia passar. São 4 jogos que o Palmeiras não ganha, o Palmeiras perde para o Santos, o Palmeiras perde para o Mirassol, o Palmeiras empata com o Vitória, o Palmeiras empatou ontem contra o Fluminense. E isso meio que dá uma sequência de pelo menos 2 pontos em 12 disputados. Obviamente não dava para ganhar os 12, creio eu, mas eu esperava que o Palmeiras fosse ganhar 10 de 12 pontos aqui. Eu consegui enxergar vitória em cima do Fluminense, vitória em cima do Santos, um empate contra o Mirassol e uma vitória contra o Vitória. Nada disso aconteceu. O Palmeiras viu a sua vantagem torrar para o Flamengo e principalmente o Flamengo abriu uma vantagem de 4 pontos sobre o Palmeiras. E isso meio que começa a jogar e pesar aqui. O Fluminense vem todo mexido contra o Palmeiras, vou deixar os times aqui para vocês, né? O Fluminense vem com o Fábio, ele vem com o Freitas jogando em uma posição totalmente diferente, o Thiago Silva ele não joga, o Cano meio que não tá jogando com o Everaldo, o Serna também não jogou, o Lúcio Acosta teve problema, não jogou também. Então o Fluminense ele veio mais um misto assim para reserva do que titular. E deu muito trabalho para o Palmeiras. O Fluminense era para ser o vencedor do jogo. O Palmeiras em si teve a ausência do Andréas, teve um meio campo ali com Veiga, teve Aníbal, teve M. Martínez. Os dois não funcionaram, o Palmeiras não teve essa transição rápida, até porque o Aníbal não é esse cara do passe, o M. Martínez até que dá um pouco de qualidade, mas não estava bem ontem. E faltou um pouco disso. Eu senti que o Vitor Roque tentou muito, buscou muito, tentou o máximo possível e o Flaco voltou aos tempos de Flaco. Ah, Fernando, até ontem você estava falando que o Flaco era bom. Calma lá, não é que o Flaco é bom nem que o Flaco é ruim. O Flaco está numa fase espetacular. Mas nos últimos jogos eu vi o Flaco jogando de centroavante de uma maneira que ele não costuma jogar, que é de costas pro gol. Não é jogando de costas pro gol que o Flaco vai conseguir alguma coisa. Ele estourou no segundo semestre, pegou até vaga na seleção argentina, jogando de frente, buscando atacar o espaço vazio e principalmente com velocidade. Se o Flaco vira de costas para receber a marcação, para matar no peito, para girar, para fazer o pivô, ele se torna simplesmente um centroavante comum. Não é esse o Flaco que eu me acostumei a ver nos últimos meses. Do lado do Palmeiras, acho que o Alan tentou ser uma válvula de escape, não teve... depois que o jogo não teve grande diferença. O Sousa eu não achei que ele foi muito bem. O Palmeiras até que tentou, tinha um certo senso de urgência, mas o Fluminense foi melhor nas chances. O Carlos Miguel fez uma boa defesa num chute do Hércules, tem um chute do Canóbio, do Martinelli, tem um chute do Canóbio que vai na trave, o Canóbio continua tentando, o Carlos Miguel faz outra boa defesa. Do lado do Fluminense tem uma boa defesa do Fábio num chute do Flaco, e eu não vi muita coisa.
Eu vi mais o Fluminense sendo atuante do que o próprio Palmeiras. Eu vi o Palmeiras sentir muito. Eu vi o Palmeiras até com um senso de pressa, mais desordenado, desorganizado, sem entender que ele precisava colocar a bola no chão e fazer o jogo fluir de maneira mais calma, de maneira mais centrada, mais fluida. Ele não conseguiu fazer isso. Com relação aos números do jogo, vou deixar aqui para vocês. O Palmeiras, ele teve 0,82 de gol esperado contra 0,65 do Fluminense. São 54% de posse de bola do Palmeiras contra 46% do Fluminense. 14 finalizações do Palmeiras com 2 finalizações no gol. E uma chance clara somente do Palmeiras. No caso do Fluminense são 18 finalizações a gol, com 4 no gol, sendo 2 chances claras. Se você pegar os escanteios, nós temos 7 escanteios para o Palmeiras contra 4 escanteios para o Fluminense. Então você vê que o Fluminense foi melhor que o Palmeiras, na casa do Palmeiras, no mando do Palmeiras lá no Allianz Parque. O Fluminense, para quem esperava que o Fluminense fosse entregar o jogo, não, o Fluminense foi muito bem e conseguiu entregar até um ímpeto maior do que o Palmeiras. Do lado do Palmeiras, acho que fica a frustração de ter desandado no final. E não é que desandou por falta de qualidade. Primeiramente, o calendário brasileiro ele faz mal para quem é competente. O time que é bom, porque você jogar mais de 70 jogos no ano, o Palmeiras está beirando 75 jogos no ano, a mesma coisa do Flamengo. Não dá para você pensar nisso como algo normal. Não dá, não existe esta possibilidade, sendo que o nosso calendário acaba matizando quem tem competência. Outro fator é a questão do anímico, que acabou estourando. Eu não sei o que foi a chave que virou, talvez a derrota para o Santos. Essa pilha dessa regionalidade ali com o Flamengo, desse adversarismo, dessa crítica, é tudo Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Palmeiras. Acho que acabou pesando um pouco também, mas já falamos do Palmeiras, vamos falar um pouquinho desse homem aqui, ó. Senhor Abel Ferreira. O Abel falou que depois de hoje nós perdemos. Acho que o campeonato está entregue. O Abel jogou a toalha. Faltam 3 rodadas, faltam 9 pontos. O Palmeiras precisa que o Flamengo perca duas e o Palmeiras teria que ganhar as 3. Não é um cenário fácil, mas não é um cenário impossível. Dado que o Flamengo também teve seus percalços e problemas antes mesmo do campeonato tomar o rumo que tomou agora. Mas o treinador ele não pode chegar na sala de imprensa e jogar isso desse jeito. Ah, nós estamos entregues. Não. Por mais que você diga isso para os jogadores no vestiário, e isso é uma coisa. É o famoso roupa suja lava-se em público. Você não pode simplesmente chegar e colocar isso, externalizar isso para a imprensa, para todo mundo que está vendo. Outra coisa do seu Abel que é extremamente negativa dele. O Abel chegou e nessa mesma coletiva de imprensa me informa que não, mas quando o campeonato chegar ao fim nós iremos falar de certas coisas para o desenrolar do campeonato. Não, Abel, fala agora. Você já jogou a toalha, fala agora. Já acabou, não acabou? Fala agora. Fala, desembucha. Sabe o que isso significa? O que acontece para todo time, todo técnico do Brasil quando ele enfrenta um problema de adversividade, que é aquele momento adversitivo, aquela dificuldade, que é vamos pegar a nossa responsa, transferir pro cara da frente, pro cara do outro lado, pra minha mãe, pra quem quer que seja, e vamos tirar, como diria professor Vanderlei Luxemburgo, vamos tirar a pica das nossas costas, como diria o Vanderlei. Literalmente isso. Ele tá fazendo literalmente isso. Se a gente for falar de classificação, para vocês entenderem que o campeonato ainda não acabou, nós temos aqui o Flamengo com 35 pontos, 35 jogos e 74 pontos. O Palmeiras tem 70 pontos com os mesmos 35 jogos. O Cruzeiro ali tem 65, com 34 ainda vai jogar. Mas deixamos a briga entre Flamengo e Palmeiras. Olhemos apenas esses dois. Se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro lá em Galo, o Palmeiras é obrigado a ganhar do Grêmio lá em Grêmio. O Palmeiras não joga mais em casa. Ele é obrigado a ganhar do Grêmio lá em Grêmio. E isso deixaria uma rodada a menos. Ou seja, o Flamengo colocaria mais uns dedinhos na taça se essa rodada ocorresse no meio de semana com esses resultados. Por quê?
O Flamengo teria 4 pontos de diferença com 6 em disputa e o Flamengo tem um saldo de gols de 50. O Flamengo fez 73, tomou 23. O Palmeiras tem mais ou menos 30 de saldo de gols. Ele tem 58 e tomou 29. São 29 de diferença, não dá para tirar. Então o máximo que o Palmeiras pode fazer é ganhar os seus jogos e rezar para o Flamengo perder os dele. Tá difícil? Com certeza está difícil. Mas eu acho que o Abel foi extremamente infeliz em chamar toda a imprensa, criar uma coletiva e nessa coletiva simplesmente jogar a toalha. Deixa os seus comentários aqui, galera. Me fala o que vocês acharam. Acabou pro Palmeiras? Dá para ter outra remontada histórica como a gente já viu em 2023 contra o Botafogo? Deixa os seus comentários aqui, beleza? Gente, um ótimo fim de domingo para cada um de vocês. Eu me despeço, mas antes peço que curta, comente, compartilhe os vídeos do canal. E você que não é inscrito, se inscreva no canal e principalmente ative o sininho das notificações, beleza? Um ótimo domingo para cada um de vocês.